Melhor 87,9. Agora na Rádio do Coração, Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, são 8h06. Muito bom dia para você, nesse sábado 25 de janeiro. Mais um sábado sensacional aqui na fronteira. Pessoal que está nos ouvindo por esse mundão de Deus aí, né? Pessoal, meus amigos, estou sempre me esquecendo deles pela parte da manhã. Pessoal que está no Japão, lá, meus queridos amigos, né? O Shiba, o Kido, Terada, né? Pessoal que está no Vietnã, meu amigo Terada, está no Vietnã, seu IDU, está nos Estados Unidos. Que todos os finais de semana, sábado é sagrado, estão nos ouvindo lá. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, viu? Agradecendo a Deus por mais um sábado sensacional, mais um dia maravilhoso e mais uma programação do Diálogo Fraterno aqui na 87,9, né? A Rádio do Coração. Hoje temos uma convidada especial, a Tatiane Castilho, que estará abordando o tema autoconhecimento e outros temas que você vai nos questionando aí durante a programação, na linha 3243-3220, né? Bom dia, pessoal da mesa. Todos. Bom dia. Bom dia. Estamos retornando aí também, voltando das férias, né, Augusto? Bom dia. Maravilha. Tatiana também seja bem-vinda, viu, Tatiana? Obrigada. Fizemos a abertura com o Augusto, né, Augusto? Pois não. Queridos irmãos, na medida do possível, vamos deixar o que estamos fazendo, nos unir em pensamento para fazer a nossa oração. Sempre agradecendo, sempre lembrando que podemos nós vibrar por nossos irmãos enfermos, aqueles irmãos que precisam das nossas orações, das nossas energias. Então, nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, colocar aquele copo de água próximo, para que possa ser irradiado também para a nossa saúde. Querido Pai, amigo Jesus, queremos agradecer pela boa noite de sono que tivemos, por esse belo dia de sol que nos dá e pela oportunidade de estarmos juntos, agradecendo e vibrando por nossos irmãos. Que essas energias benfazejas possam aliviar as dores, as aflições de nossos irmãos, dar a eles coragem diante das provas, pois sabemos, Pai, que não coloca fardos que não possamos carregar. Ilumina nossos irmãos, que todos possam ter um dia de paz, de harmonia, sempre voltados para o bem. Que essas energias possam permanecer com todos, amparar o nosso programa também, dar-nos boa inspiração, para que possamos realizar essa tarefa com amor, com alegria, levando consolo, levando esclarecimento a todos os irmãos. É isso que te pedimos, Pai, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. 8h09, já temos o pessoal aqui também conosco. Vou começar a falar, porque depois a gente vai perder. Nosso colega Neiro Antunes ligado conosco. Muito bom dia. A Neide Castro também participando conosco. Bom dia para vocês, né? Jane, por gentileza, né? A nossa convidada, né, que está trazendo os assuntos importantíssimos e outros que nós estaremos abordando aqui também, né? Bom dia a todos, queridos amigos da Nova Aurora. Um excelente sábado a todos. E hoje recebendo a nossa colega Tatiane, vai falar um pouco, né, sobre o seu trabalho, sobre a Casa Espírita, o Allan Kardec, trazendo aquilo que a casa tem feito pela sociedade, né, Tatiana? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Nova Aurora. Uma satisfação estar com todos aqui nessa tarefa e agradeço muito. A Associação Espírita Allan Kardec, ela se localiza na Rua Conde de Porto Alegre, 1629, e nossas atividades abertas ao público em geral ocorrem nas segundas-feiras, às 19h30, com as reuniões públicas, né, exposição doutrinária e o passe, e também nas terças-feiras, também com a reunião pública, às 14h30. Nós temos os nossos grupos de estudo nas quartas-feiras, às 18 horas. Nesse momento, nós estamos no intervalo nos grupos de estudo, período, digamos, de férias, e retornamos com as atividades em março. Também
temos a atividade de atendimento fraterno, aqueles que chegam à casa, né, necessitado de um auxílio, do esclarecimento, ou até mesmo a serem ouvidos, né? E essa atividade nós realizamos ou nas segundas ou nas terça-feiras, né? Conforme a audiência, a necessidade da pessoa, nós fazemos o atendimento já de imediato, ou nós agendamos para o próximo dia de atividade da casa. Maravilha. Bom, nós temos um tema aí, né, Cinderela, para nós abordarmos, né, sobre autoconhecimento, que é importantíssimo. Às vezes as pessoas levam esse conhecimento, né, não tem essa preocupação sobre o que é um autoconhecimento, né? Esse dia a dia que nos leva, a nossa correria, nos traz, inclusive, a pecar nesse momento, né, Cinderela? Bom dia a todos sintonizados na Rádio Nova Aurora. E o autoconhecimento, o autodescobrimento, ele é a chave da nossa felicidade. Então, no momento que nós nos conscientizamos ou nos conhecermos, muitas situações daquelas que nós sempre dizemos que nos trazem infelicidade ou as dificuldades, a gente tende a superar. É um exercício que tem que ter um início, né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise de se conhecer as deficiências e fortalecer as nossas, digamos, eficiências, as poucas eficiências, né? Então, tudo é um processo, mas é um processo de se iniciar, e também a gente pode chamar esse autodescobrimento como um processo de despertar espiritual. Maravilha. Tatiana, você que tem, né, essa parte de abordagem desse tema, no qual a gente divulgou, autoconhecimento, as pessoas pecam por isso? Sim, e muito, né? Erroneamente, nós voltamos o nosso olhar para fora. Nós buscamos as respostas fora. Nós tentamos resolver os nossos conflitos olhando para fora. Na verdade, a busca é interna. O processo é interno, né? Como o seu Eduardo falou, o autoconhecimento é a chave, né? E no Livro dos Espíritos nos esclarece a chave do progresso individual. Então, a nossa experiência, a nossa vivência terrena, ela busca a evolução, o progresso, a renovação. E para isso, o ponto-chave é buscar dentro de si aquilo que precisa, sim, ser enfrentado, ser conflitado e resolvido mediante a uma dedicação, a um esforço, a um empenho, e também os nossos potenciais, né? O autoconhecimento não está voltado só àquilo que nós precisamos melhorar, mas também aquilo que nós temos de bom dentro de nós e que muitas vezes nós criamos barreiras para ser potencializado, para ser colocado em prática. Então, esse olhar que nós voltamos para fora precisa ser voltado para dentro, precisa ser olhado para dentro. Isso, desculpa, esse olhar que você está falando, nós esclarecemos os nossos ouvintes, esse é o julgamento que nós fizemos do próximo? Também, mas até a forma como nós nos percebemos. Muitas vezes nos definimos pela nossa aparência, pelo que nós fazemos, ou nossa atividade profissional, pelo que nós possuímos. Às vezes nos definimos diante disso, com essa percepção, né? E nós não somos isso. É claro que o nosso corpo físico, as nossas aquisições, a nossa atividade profissional é importante na nossa caminhada, porque são instrumentos, são ferramentas que nos são possibilitados justamente para nos colocar em experiências de aprendizado. Mas ainda assim se torna secundário, porque o que somos mesmo, o que nos define, é o que nós somos intimamente. E então, esse olhar voltado para fora também é dessa maneira, essa percepção externa que temos de nós, né, do que o outro vê em nós, do que o outro percebe em nós, como também esse olhar para o outro, de olhar o outro, de se julgar também perante ao outro, porque às vezes nós
não só criticamos, mas também exaltamos os outros, nos colocando numa condição inferior, né? O que não é uma percepção de admiração, é diferente de admiração. Claro. É uma percepção realmente de comparação com os outros. Então, nesse ponto, às vezes nos colocamos acima do outro, como se fôssemos superior, ou até mesmo abaixo dos outros, como se fôssemos inferior, né? Uma baixa estima em relação a si mesmo, se comparando ao outro. Bom, esse olhar que a gente fala, né? Como a pessoa, de repente, pode se fazer esse autoconhecimento? Ele tem que fazer uma análise de si próprio do dia, de repente, lá no final do dia, se perguntar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quem é que eu julguei, se de repente eu estou julgando essa pessoa, eu sou pior que ele. De repente, essa é por aí mesmo o caminho? No Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho explica justamente isso, né? No momento em que nós vamos julgar o outro, nós primeiro paramos e analisamos se essa atitude que o outro está tendo, como nós julgaríamos se fosse nós que estivéssemos tendo, né? E é realmente a cada experiência, a cada vivência que nós temos, é realmente se avaliar como eu procedi, como eu me portei, eu tive uma atitude realmente benéfica à situação em que eu me coloquei, em que eu me posicionei, né? Essa análise constante de si é uma possibilidade, sim, é a forma mais adequada de se autoconhecer. Tem uma frase, desculpe, eu não me recordo o autor, que eu vi numa postagem no Instagram, que falava assim: recomece. Aí questionava por onde? Por dentro. Então, é realmente essa busca interna, essa procura, esse descobrimento, como foi colocado pelo seu Eduardo, de si mesmo, de se perceber de uma forma realmente na essência e não de uma forma superficial. Porque nós podemos até nos conter para os outros, mas para nós mesmos e para Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções precisam ficar muito claras, né? Para que aí nós possamos sim buscar contribuir nessa nossa busca pela evolução, pelo progresso. Tem uma passagem do apóstolo Paulo que diz assim: ame o seu inimigo. Comece amando a si mesmo. Então, Tatiane, será que o nosso maior inimigo somos nós? E como Jesus disse, aquele que quiser vir até mim, pegue a sua cruz e siga meus passos. Parece que passa sempre pelo autoconhecimento, né? Sim, nós não conseguimos dar aquilo que nós não possuímos, né? Então, o ensinamento de Jesus de amar o próximo, de amar os nossos inimigos, tem um princípio base, né? Que é nos amar. E muitas vezes nós podemos achar que os outros é que barram o nosso caminho, ou a vida cria empecilhos na nossa caminhada, mas as barreiras, os empecilhos, a maioria das vezes somos nós mesmos que colocamos. Porque a dificuldade é colocada na nossa caminhada justamente para o aprendizado, né? Não há aprendizado sem lição. Ainda estamos numa condição evolutiva que necessitamos das dificuldades, de experiências em que nos coloque à prova para podermos progredir, para podermos evoluir. Até porque, até mesmo para nos tirarmos de uma situação de conforto, né? Às vezes nos estagnamos, né? A vida está tão confortável, então eu vou ficar por aqui. Então, só que Deus não nos fez para sermos inúteis, né? Então, como a gente diz, a paz de Jesus, que a gente fala tanto na paz de Jesus, ela não é uma paz que se conquista no conforto, assim, né? Na sombra e água fresca, né? Então, por isso que às vezes a gente lê aquelas passagens e Jesus diz: eu vim trazer a espada. Então, essa espada, a princípio, pode ser a nossa cruz, né? Enquanto a gente não carregar a nossa cruz,
nós não nos autoconhecemos, né? E é a chave da libertação, como disse o Senerelli, né? Exatamente. Se nós pararmos para pensar e avaliarmos como éramos antes de passar por algumas experiências difíceis na vida e como somos hoje, e o que aprendemos com isso, o quanto nos tornamos forte, né, diante dessas dificuldades, nós vamos realmente pensar, vamos realmente chegar à conclusão de que as vivências, as experiências são oportunas. E a gente consegue, sim, vencer as barreiras. Nós conseguimos, sim, com dedicação, com esforço, vencer as dificuldades. Tenha certeza disso, viu? É o que eu digo. É verdade. Essa parte, exatamente, né, das pessoas de fazer o autoconhecimento, é a parte do conforto, viu? A gente se joga, né, como as coisas vão funcionando bem, e geralmente nós somos materialistas, né, por natureza. Traz no nosso DNA isso, na nossa geração em geração, né? Vai trabalhar, tem que adquirir as coisas. Então, nós esquecemos exatamente de fazermos esse autoconhecimento da gente, né? E nós passamos, geralmente, a culpar o mundo quando alguma coisa nos acontece. Exatamente. Né? E aí, quando quando acontece alguma coisa para ti, que tu começa a brigar contigo mesmo, que tu tem que lutar para ti mesmo, né? Aí tu começa a crescer, viu? Quanto menos tu espera, tu vê o mundo totalmente diferente, de outra forma, né? E se no meu caso, estou falando no meu caso, que eu vi o mundo como se fosse, estava bom, né? Dava para sair a qualquer hora, para se divertir a qualquer momento, né? De ter um carro da forma que queria, ter uma moto, enfim, né? E esquecia de ver os que estavam acontecendo. Eu sempre conto essa história, que quando eu viajava muito, viu? Então eu preferia dar R$1, R$2 para uma criança e não saber o que ele estava passando. Né? Hoje o que a gente faz? Não dá, eu não dou dinheiro hoje. Hoje eu tento amenizar a situação no qual eles se encontram. Então, tu faz, meio que seja meia, né? Autoconhecimento, tu faz uma análise da tua pessoa. Então, o que se passa hoje não se pode culpar a Deus por o que está se passando. Né? É aquela coisa que, de repente, ele colocou na tua frente para te crescer. Tenha certeza disso, né? Então, esse autoconhecimento nesse dia a dia de hoje, as pessoas, né, é bem complicado de se fazer. E a pessoa precisa ter uma estrutura, de repente, né? Chegar numa própria religião, seja ela qual for, e, de repente, se orientar um pouquinho mais, não é verdade, Tatiana? A vida material é muito exigente e nós acabamos sendo exigentes diante da vida material. Então, nesse turbilhão de atividades que nós nos dedicamos na vida material, nós acabamos esquecendo um pouco de nós mesmos, da nossa essência, da nossa busca em nos encontrar, em nos conhecer. E se nós percebemos, é difícil falarmos de nós. Nós até podemos falar aparentemente como somos, mas é difícil. E aí, quando nós vemos essa dificuldade, até porque nós às vezes nos colocamos numa situação de ignorância, vamos dizer assim. Se eu não admitir que eu sou, eu não sou. Se eu ignorar que eu tenho aquele imperfeição, eu não tenho ela. Então, eu tento esconder, às vezes, de mim mesmo o que eu preciso melhorar. E aí se torna mais fácil a gente falar do outro, a gente criticar o outro, a gente analisar o outro. E falando da questão da percepção, né, esse aprendizado com as experiências da vida, nós vamos tendo uma mudança de visão muito grande. O mundo mudou lá fora? Não, fomos nós que mudamos. É a nossa percepção que muda frente a ele. E realmente, quando nós nos damos conta dessa mudança, dessa melhoria, é claro que ainda é uma caminhada, né? Sim. Ainda há o que vencer, ainda há o que crescer, mas quando nós nos damos conta que nos demos um passo, por mais pequeno que seja, já é uma grande vitória, já é uma grande conquista.
E faz bem, viu? Antes do pessoal entrarmos, eu acho que tem alguma pergunta, porém, deixa eu te mandar um abraço pro pessoal aqui antes, né? A Paty Machado também, a Matheus Menezes, o Gregório Dias, a Jane Prestes também, Graciela Soares, bom dia para você, a Janelise Pires, Janelise, beijo para você também, e o Paulo Vieira também ligado conosco. Eu acho que Eu gostaria de acrescentar que o nosso processo de conhecimento nós projetamos para fora. Mas quando inicia o processo de autoconhecimento, aí é uma viagem para dentro, né? Então, e muitas vezes a gente fica perdido como fazer esse processo de autoconhecimento. Então, eu gostaria de fazer um link, que já foi falado aqui do Santo Agostinho. Nós temos na questão 919 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, o Sócrates. Mas embaixo assim, mas como é possível conhecer-se a si mesmo? Aí entramos com Santo Agostinho, diz assim, ó, ainda nessa mesma questão da obra base do Espiritismo, Santo Agostinho explica que o autoconhecimento é uma prática diária, onde é possível arguir a própria consciência que de proveitoso realizamos durante aquele dia e principalmente quais foram as nossas ações negativas praticadas contra nós e nossos semelhantes. Desta forma, passamos a conhecer os nossos erros, permitindo-nos a iniciar então a reforma íntima tão lembrada pela doutrina espírita. Então, o Santo Agostinho ele tinha essa prática. Todas as noites ele tentava rememorar tudo aquilo que ele pudesse ter feito equivocado contra si ou contra o próximo, e em cima dessas análises ele fazia o processo de educação interior dele. Então, isso digamos, uma fórmula bem simples, né, que nós poderíamos fazer no momento do nosso recolhimento, nossa prece. E muitas vezes a gente, no momento da prece, a gente nos impõe, hoje eu fui um tanto indelicada com determinada pessoa. Hoje, no trânsito, eu me descompensei com determinada pessoa. Então, a gente começa a fazer essa análise dessas possíveis equívocos, desses possíveis desvios de conduta, e aí a gente vai tentar procurar se reeducar. Mas, como eu digo, é uma reeducação, é algo inerente a nós mesmos. Não é com base em terceiros, mas é a nossa modificação do nosso eu espiritual, do nosso eu interior. Perguntar para a Tatiane, esse auto-reconhecer-se, né, Carlinhos, o autoconhecimento, às vezes a gente está em casa e vê naquela dificuldade com o familiar, vê na dificuldade com o colega de trabalho. Então, o autoconhecimento passa também por a gente aceitar um pouco isso como prova, né? Isso é uma prova, mas é uma forma de eu me libertar também. Esse autoconhecimento passaria pela aceitação das provas. Eu consigo? Será que ainda, né, sem o auxílio, né, de uma religião, eu consigo no meu dia a dia alguma ajuda em relação o autoconhecimento? Me ajuda a passar por essas dificuldades no dia a dia? Claro que sim. Como foi colocado até mesmo, nós acreditamos às vezes que as dificuldades é culpa do mundo, é culpa do outro, ou estamos sendo castigados, né, ou nos colocamos numa posição de vítima diante das dificuldades. E quando a nossa consciência se torna mais clara de que há uma necessidade dessas experiências para o nosso crescimento, de que estamos sim numa condição de aprendizes em busca de sermos melhores, a nossa percepção em relação a isso vai mudar, né? Nós vamos nos dar conta de que essas experiências, essas dificuldades, elas são necessárias e que eu não aprenderia se não tivesse passado por isso. Eu não teria realmente percebido, tomaria consciência se eu não tivesse vivenciado essas experiências, né? A doutrina espírita nos esclarece, somos colocados em uma família, em um meio,
nós passamos pelas experiências todas que são necessárias, sim, ao nosso progresso, à nossa evolução, né? E Deus não nos dá fardos que nós não podemos carregar. Então, se a dificuldade foi nos colocada, está ali a crença de que nós podemos sim vencer, né? Deus acredita em nós. Quando a gente culpa Deus, né, pelos nossos problemas, nossas dificuldades, os nossos obstáculos, isso é a falta do autoconhecimento, né? Exatamente. Não saber dessa necessidade que nós possuímos de passar por essas experiências para realmente conseguir vencer a si mesmo, as barreiras internas. Maravilha. Vamos tomar um cafezinho, uma aguinha gelada, por gentileza, né? Nós temos da Rosane Pinto, se manifestou, Matheus Menezes também. Bem legal. Seguidinho depois do bloco, a gente volta já com esse assunto, tá bom, Matheus? E a Rosane também, né? E parece que nós já temos pergunta também aqui para a Tatiana. 8 horas e 32 minutos, segurei que é rapidinho, a gente está de retorno. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão ao cassino para a festa de Iemanjá. 3 dias. Saída 30 de janeiro e retorno no dia 2 de fevereiro. Camping e apartamentos à disposição para reservas. Valor ida e volta R$ 125. Informações pelos telefones 3243-3000 e 999-48-2536. JR Turismo. Seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade 3968. E a cidade 396868. A melhor informação 39686868. Você tem nossa atenção. Fone, informe, guia cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar. Delta Oeste, artigos militares. Criamos e personalizamos bordados. E na volta às aulas, antes de comprar sua mochila ou tênis, venha conferir nossos preços. Excelentes condições de pagamentos. Delta Oeste, artigos militares. Atendimento 24 horas pelo WhatsApp, todos os dias da semana. Delta Oeste, artigos militares. Na rua Senador Salgado Filho, 1212. Fone 3244-5505. E atenção para o nosso WhatsApp, 99672-1956. Delta Oeste, artigos militares. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Rapidinho, viu? 8 horas e 34 minutos. Bom dia, você que está acordando agora. Dá aquela espreguiçada gostosa, abre essa janela e agradece a Deus esse dia maravilhoso que está aí fora te aguardando, viu? Matheus diz o seguinte aqui, né? A Rosana também diz, né, que a nossa mudança interior reflete no outro com as nossas atitudes boas. E nós temos o Matheus aqui, olha, até na caridade podemos ser egoístas, faremos a de dentro para fora e não de fora para dentro, né? E aí o pessoal dizendo que aos poucos está mudando o seu eu para melhorar, muito bem, bom, né? Muito bom. Augusto, tem uma pergunta aí de algum ouvinte, né, Augusto? A nossa irmã Elizabeth do Centro fez uma pergunta muito importante para nós. Uma pessoa bem resolvida profissionalmente, financeiramente, mas muito vaga no seu eu, pode-se dizer que é falta de autoconhecimento para poder atingir a felicidade plena? Bom, o autoconhecimento, né? Aí é o desafio da humanidade, né?
né? É, Pois não, senhor. esse é o nosso processo de aprendizado, né? E eu gostaria de contar aqui uma pequena história do Divaldo numa palestra. Ele foi convidado certa vez aí a Los Angeles, nos Estados Unidos, e era uma plateia não muito grande, porque nos Estados Unidos ainda o espiritismo está sendo um processo de penetração. E aí na plateia chegou uma pessoa, né, sentou sozinha, longe de todo mundo. Aí ele fez uma palestra, a exposição dele. E no final dos trabalhos, uma pessoa que convidou o Divaldo aí aos Estados Unidos disse: olha, eu gostaria que tu conversasse com determinada pessoa, mas em particular. O Divaldo disse que não teria problema nenhum. Após a sessão de autógrafos, ele recebeu essa pessoa num lugar em particular, e era uma pessoa, começou a falar com ele e disse para ele: eu sou uma das pessoas mais ricas de Hollywood. Eu tenho jatinhos, eu tenho carros, eu tenho a mulher que eu quiser. E aí ele ia com uma peruca, com uma barba falsa. Era um ator famosíssimo de Hollywood, mas ele disse: eu estou num processo profundo de vazio interior. Tudo eu tenho, mas nada me satisfaz. Eu tenho, assim, existe um vazio dentro de mim, e penso muito, e penso na possibilidade de suicídio. Então aí nós temos, comparando um pouco com a pergunta, possuía tudo materialmente, mas ele não tinha nada de espiritualidade. Então esse processo nele estava se iniciando, né, dele do despertar interior. Aí o Divaldo então ele teve que ir disfarçado, porque ele era um ator muito, assim, digamos, estava bem na vitrine na época, né, quando o Divaldo foi lá, já faz alguns anos. E a partir daí ele começou a entrar em contato com o Divaldo, sempre com as necessidades dele, e o Divaldo foi como que conduzindo ele através da orientação da parte espírita. Mas aí a gente vê que nós damos uma ênfase muito grande para as conquistas materiais. E as conquistas materiais, muitas vezes, são fáceis de obter, né? Através do estudo, através de um curso universitário. Mas as conquistas interiores nos exigem muita coisa. Nos exigem renúncia, força de vontade, coragem, confiança. E muitas vezes a gente não paga para conseguir todas essas virtudes. Então é um processo, ele é difícil, mas é compensador, né? Ele nos traz uma satisfação íntima muito grande. E foi que esse ator, Divaldo, falou para ele que ele possuía uma fortuna imensa, que ele poderia já também auxiliar outras pessoas, e assim ele procedeu, e ele foi começando a sua viagem de conhecimento de si mesmo, né? Então, é muito comum isso hoje em dia, né? Vivemos uma vida de comparações, como tu falou. A minha situação financeira não é tão satisfatória como a do meu vizinho, então eu tenho que ter uma satisfação, seja a que custo for, para que eu possa estar no mesmo nível. Determinada pessoa foi para determinado país numa viagem e eu fico. Então, o importante é nós evitarmos essas comparações. Nós somos únicos. E o nosso processo de despertar é individual, mas com reflexos coletivos. Então, nós temos que fazer as comparações conosco mesmo, né? O que foi no dia de ontem, no dia de hoje, o que eu melhorei, o que eu não consegui melhorar. Então, o processo é por aí. Nós percebemos aí o exemplo, né, que foi dado de uma expectativa de vida voltada totalmente a uma condição material. Só que nós sabemos que tudo que é material fica, né? Quando a nossa existência permanece, continua após a nossa experiência terrena, nós levamos conosco aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós somos na nossa essência. E tudo isso que é material que nós adquirimos fica, é passageiro. Pode até nos trazer uma satisfação por um período, mas o próprio espírito, nosso próprio íntimo, começa a nos questionar, né? E até esse conflito que essa pessoa estava passando era realmente a consciência dele, o íntimo dele, questionando ele. Isso realmente é o que te traz felicidade? Então, não há realmente como sermos felizes pensando inteiramente em coisas materiais, buscando inteiramente
coisas materiais. Que esquecemos, né, Tatiana, que nós somos um espírito e um corpo material. Então, nós queremos atender todas as necessidades do corpo, as vontades, os desejos. As ânsias. Né? E, como falou o Senhor, nos comparando ainda com outro, tem outro. Eu estudo junto, eu trabalho e não consigo, como é que ele consegue? Eu quero alcançar também. E esquecemos essas ânsias do espírito. E aí queremos satisfazer as ânsias com o material. Nós achamos que vamos nos acalmar, nos aquietar até como fala Jesus, né? Se beber da água que eu vos dou, jamais sentirá sede. Então a gente quer aplacar a nossa sede espiritual, não é? Com água do mar, como diz o outro, né? Com água salgada. Nunca satisfazemos, porque não sabemos ainda, não nos conhecemos, e aí está o autoconhecimento, não nos conhecemos quem nós somos, quem somos. Então, como é importante o autoconhecimento, como aí para Elizabeth, né? É fundamental, Elizabeth, para a felicidade, o autoconhecimento, a verdadeira felicidade. Então, esse empenho de se reconhecer as imperfeições que temos, né, para trabalhá-las, primeiro, saber o que precisamos, para mudar, nós precisamos saber o que precisamos mudar em nós. E, Tatiana, nós podemos dizer que, então, o autoconhecimento, enquanto a gente está encarnado, seria o equilíbrio, então, entre o eu material e o eu espiritual. Como disse Senerelli, à medida que a gente começa a aumentar, é como se fosse uma balança de equilíbrio. Se a gente colocar mais o lado material ou mais o lado espiritual, vivenciar mais um que o outro, começa o desequilíbrio. E o desequilíbrio, ele se dá como? As depressões, as ansiedades. E aí, como disse o Augusto, a gente começa a surgir alguma doença quando a gente eleva um lado mais material, começa a ausência, o vazio existencial. Então, o autoconhecimento passaria, por essa busca de reconhecimento de equilíbrio. A vida é um equilíbrio, então. Sim. A vida, sem dúvida, é um equilíbrio, é uma busca em se dispor, em se colocar numa situação em que consigamos suprir as nossas necessidades em todos os âmbitos. A vida material, falando nesse autoconhecimento que nós estamos aqui, sempre voltando para dentro, falando da espiritualidade, mas a gente não exclui a vida material. O nosso esclarecimento é que viver somente da vida material é que não nos vai propiciar essa busca interior, esse conhecimento interior, essa consciência do propósito existencial. Mas a vida material tem sim a sua importância. É uma oportunidade, são possibilidades que nos são dadas, de convívio, de aprendizado, de uma própria utilidade, de uma própria ocupação, de uma própria interação com o mundo, para que sim, consecutivamente, nós possamos tirar os proveitos íntimos, o aprendizado íntimo. Então, sim, é um equilíbrio. Se dedicar tanto a uma coisa quanto a outra nos coloca assim a um desequilíbrio. Não estou suprindo todas as minhas necessidades, tudo aquilo que é importante para o meu aprendizado. E administrar essa parte, eu vejo assim, como tu administra a tua vida material, não é? Eu vejo também, Tatiana, que quanto mais nos desenvolvermos espiritualmente, porque nós temos atrás, para equilibrar, por isso que nós temos que intensificar esse trabalho espiritual nosso, essa melhora espiritual nossa, porque nós nunca demos importância para ela, e recém estamos despertando para ela. Então, por isso que, mas tu está te voltando demais para a religião, para essa parte de melhora tua. Claro, nós temos lá atrás, muito atrasado no autoconhecimento nosso. Na verdade, nós somos um desconhecido, não conhecemos os nossos sentimentos. Até tem uma história que conta duas senhoras dizendo, não, se um dia eu for assaltado, eu vou reagir, eu vou, dizia ela, e que ia quebrar, que ia resolver a questão. A outra dizia, eu vou ficar paralisado. Então, iam as duas pela rua e chegou o menino e roubou a bolsa dela, já que dizia que iria ficar quieta. Ela pegou a bolsa, pegou e saiu correndo atrás do guri, gritando,
E a outra Ia fazer. que disse o contrário, né? Queria fazer, ficou petrificada. Né? Então, para a gente ver, é uma história bobinha, mas é bem assim, a gente não sabe como a gente vai reagir nas coisas. Não está preparado. Então, chega a situações assim, nas dificuldades, chegam para nós não estamos preparados. Não trabalhamos a parte espiritual nossa. E muitas vezes nós nos definimos conforme aquilo que gostaríamos de ser, Exatamente. mas ainda não somos. Somos um personagem, né? Então, representamos, né? Exatamente. Esse exemplo mostra isso. Ela se definiu como ela gostaria de ser, que ela reagiria numa situação dessa, mas não era o que ela de fato era interiormente. O processo materialista, de vivência materialista, ele praticamente entorpece os nossos sentidos físicos em detrimento de nós despertarmos os nossos sentidos, os nossos sextos sentidos, que são muitos, né? Então a gente a nossa visão fica toda inclinada nos sentidos materiais. Só que a gente não sabe, ou a grande maioria não sabe, que nós estamos saindo dessa fase materialista para nós entrarmos na era do espírito. E é o que nós estamos. Por isso que nós hoje observamos as várias correntes religiosas, em particular a doutrina espírita, que ela tem uma visão muito profunda sobre essa parte da espiritualidade, a procura que está acontecendo. Foi em relação à pergunta. Uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, mas algo dentro dela convida para que ela tire o seu olhar desse bem-estar profissional, né, familiar e social, para algum outro tipo de visão. Então aí nós começamos a passar por necessidades, tipo do vazio existencial, da angústia, né, do processo de solidão, que todos são convites para que nós comecemos a introjetar dentro de nós algo mais além daquilo que é a parte material. Como ela falou, a Tati, isso tudo fica no túmulo. Mas as nossas conquistas morais, elas são um patrimônio do espírito que vão continuar conosco em várias vidas. Então nós estamos, sim, adentrando já há um bom tempo no processo da era do espírito, de espiritualização do planeta Terra, por várias vias espiritualistas que existem, e uma delas é a doutrina espírita, que é um farol muito seguro para que a gente possa trilhar nessa caminhada da nova era do espírito. Então, à medida que a gente vai tendo a consciência de que as coisas materiais, elas são meios, não fins, então a nossa profissão é um meio, né, de nós termos uma condição digna, ou a nossa família mínima, para nós permanecermos enquanto encarnado aqui. Mas a grande maioria das vezes as pessoas, além de ter esse mínimo digno para viver, eles querem acumular posses. E no momento que nós acumulamos posses, é uma lei da espiritualidade, é uma lei universal. Todo aquele bem que não circula e que não gera... Estagnado. É um ditado que a gente diz, quando a gente acumula demais, não gasta com bem-estar, a gente gasta com médico. Né? Então, nós estamos na era do espírito, é um convite que fica para todos, e não é de ficar assim, de achar muito estranho que nós estamos hoje nos espiritualizando, e as pessoas dos mais diversos segmentos começando a se questionar e iniciando esse processo de autodescobrimento, esse processo de viagem interior. Maravilha. Nós costumamos dizer que o espiritismo, ele nos traz a máxima, né? Fora da caridade, fora do amor não há salvação. Mas quando o nosso autoconhecimento, a nossa felicidade, ela depende de questões externas a nós, depende do que outra pessoa faça a nós, não só do nosso amor. Ou seja, a gente sempre costuma dizer, em atendimento fraterno também, a gente diz para as pessoas, o amor, ele cura todos os males, ele resolve todos os problemas. Aí um dia chegou uma senhora, um atendimento fraterno, e diz assim, eu estou com um problema, o meu marido, ele não quer que eu venha na casa espírita.
e me faz muito bem, eu me sinto muito bem. E aí ela queria saber o que ela podia fazer, que o marido ameaçava separar o casamento e ameaçava até fisicamente ela. Pode até ser um caso de obsessão, mas... Aí eu digo assim para ela, olha, de 3 opções, nós só temos uma que é possível a gente segui-la. Ou seja, fecharmos a casa espírita para não incomodar o seu marido, não podemos. A senhora separar do seu marido também está fora de questão. Então, só a opção que nos resta seria a senhora amar o seu marido, não venha na casa espírita, obedeça a ele e ore a Deus para que Deus amoleça o coração do seu marido e os dois possam frequentar a casa espírita e aí modificando-se por inteiro. Então, Tatiane, quando a nossa felicidade, a nossa paz, ela depende do amor de outras pessoas, o autoconhecimento de outras pessoas, isso é mais difícil ou ainda é mais difícil a gente se transformar? Nas 2 situações, há a dificuldade. E essa situação onde o outro influencia de forma significativa na nossa vida, na nossa existência, na nossa busca por sermos melhor, é realmente a experiência necessária para nós, naquele momento, nessa existência, para o aprendizado, que é, sim, fundamental para o nosso progresso. Ou seja, se essa pessoa está vivendo essa experiência, é porque nessa experiência está o aprendizado necessário a ela. Nós somos indivíduos, né, com suas características individuais, a possibilidade, a oportunidade é dada a todos, mas há uma necessidade individual para cada um. Então, aí uniu-se 2 pessoas com uma única necessidade, onde mutuamente os 2 poderiam, sim, juntos se renovar, juntos poderiam evoluir. Então, poderíamos dizer que a experiência não está classificada em que um tem uma dificuldade maior do que o outro, ou quando a nossa felicidade depende do outro, a nossa busca interior depende do outro, ou depende de nós, uma é mais difícil do que a outra. Eu acho que todas são necessárias, todas são importantes igualmente. Então, se o indivíduo está passando por aquilo, aquilo é importante para ele. Aquilo é que vai fazer ele aprender. O que pode para uma outra pessoa, essa mesma experiência, não ser a necessária. Seria, então, um equilíbrio de egos, né? Uma relação, por exemplo, de um casal, seria um equilíbrio de ego, né? O que é bom para mim tem que ser bom para o outro também, né? Isso é muito difícil. Nós não podemos fazer planos de felicidade sobre a infelicidade do outro. Se para sermos felizes o outro precisa ser infeliz, não é felicidade, né? A nossa felicidade é estarmos felizes, buscarmos realmente a felicidade que nós falamos, é claro, do espírito, mas a nossa felicidade ela vai projetar, ela vai emanar também felicidade aos outros. Então, se nós buscamos uma felicidade que prejudica o outro, não é felicidade, é uma forma equivocada de perceber. Nós temos que tentar abreviar o sofrimento daqueles que estão conosco também, né? Por isso eu entendi que a minha esposa, ela demorou tanto para me apresentar a sogra, que a gente se conheceu, levou 2 anos para apresentar a sogra. Aí eu entendi que ela estava me poupando, né? Ou seja, é o ego, equilibrando o ego, né? Sabe que eu vou contar rapidinho aqui. Eu conheço uma família, toda ela são umbandistas. Todos. A matriarca, as filhas, as netas, os bisnetos, todos. O único que não é o patriarca. E ele respeita todos eles. Eles têm 2 centros de umbanda, e ele não vai, mas ele respeita todos eles, né? Isso seja, ele compreende, ele respeita a religião deles, né? Equilíbrio, não é? Eu acho que é exatamente isso, né?
A gente não pode ser feliz sem estar fazendo a infelicidade do outro, né, Tatiana? E isso é um bom exemplo, né? Sim. De respeito da individualidade das escolhas de cada um. E as experiências nos colocam justamente com aquelas pessoas que são diferentes de nós, para que possamos aprender com as diferenças. Porque ainda, às vezes, percebemos a vida de forma individual, né? O eu, pensamos em nós mesmos, acima dos outros, e o outro, né, como nós falamos inicialmente, o outro é que tem o defeito, o outro é que é imperfeito, mas nós nos colocamos em situações onde realmente nós vamos aprender com essas diferenças, né, com a opinião dos outros, com a escolha dos outros, para que possamos realmente ter uma consciência um pouco maior de vida, de vivência. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço pessoal por aqui, nós pegamos eles também. Eva Maria Machado Silva também está com a gente. A Mônica Marcial, Vitor Lopes Aldoir, estamos ligados aqui no interior de Santana do Livramento. Abraço aos irmãos que aí estão. Outro para você, viu? Antônio Carlos Borges também, Wanderson Caça Pietra também ligado conosco. Muito bom dia para vocês que estão ligadíssimos na 87, na programação do Diálogo Fraterno, e a Tânia Fernandes também. Augusto, você queria falar uma coisa? Pois é, o autoconhecimento, então, é o desafio do momento da humanidade. Mas como fazer esse autoconhecimento? Ele passa também pela reforma íntima também? O autoconhecimento é a chave da reforma íntima, né? A reforma interna. Aí a palavra, o termo já esclarece, né? Íntima. A nossa busca, muitas vezes, é uma reforma, mas com uma percepção externa, né? Então, o autoconhecimento vai nos trazer realmente o princípio desse processo de renovação, né? Saber o que precisa melhorar, e não só o que precisa melhorar, mas o que nós possuímos de bom. Nós temos muitos potenciais adormecidos, né, ou desconsiderados, a gente não se reconhece, não se permite ser melhor, e vem o autoconhecimento sim como chave, como primordial para essa renovação, para esse processo, porque ele é do indivíduo. Então, se ele não se conhece, ele realmente não reconhece o que precisa reformar. Alguns passos práticos assim para nós fazer esse autoconhecimento? O primeiro é realmente buscar esse equilíbrio que foi falado aqui entre a vida material e uma vida espiritualizada, vamos dizer assim. E aí não se impõe uma condição religiosa, porque não precisa em si buscar uma religião para se espiritualizar. Então, esse equilíbrio de não se dedicar tanto à vida material, mas buscar, sim, a vida espiritual, eu acredito que seja o primeiro passo. Até porque, como também nós já falamos, a vida material é exigente. E nós nos colocamos a uma condição de exigência diante da vida material. Então, primeiro passo é tentar equilibrar, é tentar, sim, se dar o tempo, a disposição a se conectar consigo mesmo. A gente se conecta muito com o mundo, né? E hoje em dia, com as possibilidades e os meios que nós temos de nos conectar com o mundo, nós nos conectamos muito com o mundo, mas temos uma grande dificuldade de nos conectarmos conosco. Então, o primeiro passo é realmente esse princípio de se voltar para dentro. Nos encontrar, então. Nós temos um exemplo bem claro do autodescobrimento com Jesus. Quando nós começamos a fazer esse processo de autoconhecimento, os nossos horizontes espirituais e morais vão se alargando, vão se dilatando. E aí, à medida que se dilata, a gente passa também a se colocar no lugar daquele que é diferente da gente. Então, aí vem o processo de compreensão, de tolerância, muitas vezes daquele familiar difícil, nós começamos a questionar que aquele processo de dificuldade dele tem uma causa, né? E então a gente tem um olhar mais compreensivo. Mas com Jesus, nós temos quando Jesus estava na cruz, que ele diz, Pai, olhando para a multidão que estava ali, né? Semi-selvagens, os que estavam ali ao redor da cruz, em grande maioria,
Eles, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus era um espírito puro, tinha um conhecimento completo, né? Já tinha feito o seu autodescobrimento há muito tempo, e ele observa aquele processo de reação daquela multidão ali, semi-selvagem, como eu disse, e ele diz, tem uma passagem numa obra espírita, que ele diz assim, quantos séculos e séculos de dores e sofrimentos para eles despertarem. Né? Então, esse processo, né, que gera compreensão, que gera tolerância, e que todos nós passamos por fases, desde lá da criação, desde o princípio espiritual lá, da fagulha, da mônada inicial lá, até o processo do reino mineral, reino vegetal, reino animal, hoje no reino hominal e posteriormente no reino angelical, que nós não temos conhecimento, nós temos conhecimento do reino hominal que nós estamos hoje. Né? E então a gente vai se dando conta que à medida que nós vamos, à medida que nosso olhar se amplia, o nosso processo é como um pai. Uma criança muitas vezes faz uma peraltice ali e ele desculpa. Por quê? A criança está num processo de aprendizagem. E nós estamos num processo de aprendizagem. Nós somos ainda crianças espirituais. Nós estamos recém entrando num processo de adolescência. Então, à medida que a gente vai evoluindo, vamos nos ampliando, nós vamos compreendendo, e aí uma das primeiras aquisições do espírito é o processo de tolerância e de paciência. Tatiane, Consigo mesmo. Pois não. vou fazer uma pergunta para Tatiane. Eu acho que o nosso tempo hoje Estourou nosso tempo. Está estourando, o chefe vai nos cortar o microfone. Uma pergunta para Tatiane. Pelo que a gente percebeu aqui, o autoconhecimento ele passa pela renúncia. E renúncia, como disse Francisco de Assis, abnegação, renúncia, negarmos, né, a nós mesmos. Mas será que é só através da dor ou a gente ainda é possível alguma felicidade nesse plano terreno, Tatiana? Como nos esclarece a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, é feito esse questionamento. Nós podemos ter a felicidade plena na experiência terrena? Não a felicidade plena, mas podemos ser o mais feliz possível. Então, realmente é essa percepção de que a vida pode ser muito boa, se nós quisermos. As dificuldades são meios, são formas de aprendizado. Então, elas são degraus que nós vamos nos impulsionar para o crescimento. Se há uma percepção de que somos vítimas das dificuldades, ou que nós não merecemos as dificuldades, realmente vai ficar difícil subir essa escada da evolução. Então, a felicidade é aquela possível, é aquela realmente em se resignar, pensando que a vida tem seus maus momentos, mas são proveitos, são benefícios ao aprendizado, e que nós podemos enxergar ela de uma maneira muito melhor. Basta o nosso olhar, a nossa mente, o nosso íntimo estar dispostos em ver a vida realmente de uma forma boa. A vida é boa, a vida é boa. Da caridade. Ainda uma pergunta para Tati. As dificuldades são convites para mudança. E surgem duas possibilidades. Ou mudamos, aceitamos fazer essa mudança, ou temos a fuga. Gostaria que tu pudesse, porque muitas vezes nós optamos pela fuga. Exatamente. Quando nós estamos com uma doença física, o corpo dá o sinal com a dor. A mesma coisa é o espírito. Quando nós não estamos fazendo proveito da experiência, quando nós não estamos fazendo proveito da existência, o espírito dá um sinal. Então, a vida se une a nos mostrar. Então, tudo é oportunidade. Tudo.
todos os momentos da nossa vida, dia a dia, a vida, Deus coloca situações para despertar. É ela dando o sinal, dando o convite à mudança. A escolha está inteiramente em nós. É livre-arbítrio, né? Deus nos dá essa possibilidade de escolher, Ele não nos impõe. Ainda que as dificuldades surjam inesperadamente, ainda está a escolha em nós de aprendermos com isso ou de nos revoltarmos e estagnarmos o nosso processo evolutivo. E isso talvez, ou de forma particular, é o mais maravilhoso na existência, principalmente a existência terrena. Termos a oportunidade de sermos capazes de escolher o que é melhor para nós. E não sermos colocados numa caixinha e determinado exatamente como que vamos proceder. Não, a escolha é nossa, está nas nossas mãos. A oportunidade que Deus nos dá de mostrarmos a nossa capacidade. Ele coloca as circunstâncias, mas ainda está a nossa escolha, a nossa busca. E aí, quando nós vencemos as dificuldades, o mérito é nosso, claro. Nós agradecemos a Deus, nós agradecemos a ajuda que Ele nos dá, porque Ele está sempre nos apoiando. Não só eles, mas o nosso anjo da guarda, né, os nossos amigos espirituais, que estão ali sempre nos apoiando. Mas ainda no final da dificuldade, quando realmente conseguimos um pouquinho, nem que seja, melhorarmos e vencermos, o mérito está ali em nós. Olha a satisfação em poder realmente dizer e ter a consciência que nós é que conseguimos vencer. O autoconhecimento seria ver Deus em todas as manifestações da nossa vida. Sim. Maravilha. Bom, a Rosane Pinto está dizendo aqui também que um bom exemplo é ela lá também da família, que ela é a única espírita e o pessoal todo da família respeita ela, né? Maravilha. Bom, gente, nosso tempo se foi. 9 horas, 8 minutos, sensacional, muita gente participando conosco aqui, muito obrigado, viu, gente, pela participação de todos, né? Pessoal parabenizando mais uma vez a programação, né? A Luciana Figueiredo também conosco. Nós queremos agradecer aqui também, né, Tatiane, né, Castilho, muito obrigado por trazermos mais informações possíveis aqui para todos os nossos ouvintes e para nós mesmos aqui também, viu? Eu que agradeço, com certeza é uma satisfação estar fazendo parte dessa tarefa e o maior agradecimento vem da minha parte, com certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Quem vai fazer hoje o encerramento? Você também? Pode ser. O Jânio, por gentileza então, Jânio. Vamos então, meus irmãos, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de cumprir as leis de Deus, de estarmos aqui levando uma palavra, um consolo, que todos aqueles que estão em casa, que estão no trabalho, que estão nos seus veículos, que estão nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, que todos aqueles possam utilizar esse conhecimento da doutrina consoladora para modificar as suas consciências, e agradecemos a essa equipe espiritual que nos conduz a Deus e a Jesus, que temos muito agradecimento e muita lealdade por tudo aquilo que recebemos e pelo pouco que temos dado. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de servir-te. Que assim seja. Encerramos mais uma programação de Diálogo Fraterno sensacional hoje, falando sobre autoconhecimento. Uma dica bem rapidinha, vamos começar a relembrar lá o início da programação, né? Faça aquele autoanálise no final do dia, a escovação dos dentes lá para dormir. O que eu fiz de bom hoje? Mas eu também fiz coisa de errado também, né? Faça que nem os monges do Tibete lá, né? Quando no final do ano, eles fazem o presente deles, são 5 perguntas do que eles são bons e 5 perguntas do que eles podem melhorar, né? Então, isso faz uma autoanálise para você, que você com certeza, mesmo que você não acredite, né? Que você não participe de alguma religião, mas você com certeza será uma pessoa bem melhor no amanhecer do próximo dia. Fique com Deus, muito obrigado. Gente, muito obrigado a todos vocês aí mais uma vez, viu? São 9 horas e 10 minutos, bloco de apoio, a gente retorna rapidinho com você. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno.
87,9. Apoio